Bem-vindo, franqueado Dona Help. É uma grande alegria estar com vocês aqui no módulo jurídico, da franquia. Chamo-me Vital Borba, sou advogado, tenho mais de 20 anos de experiência na área trabalhista. E estou aqui hoje, para ajudá-los a tirar algumas dúvidas e algumas orientações básicas relacionadas à franquia, ao desenvolvimento da franquia. E o primeiro passo é a questão da contratação com o cliente, tendo em vista que é uma relação triangular, seria uma relação o cliente, você franqueado e os prestadores de serviços que irão trabalhar para vocês, e que irão ir lá fazer a limpeza e cuidar daquele cliente, né. Então, a contratação com o cliente, onde tudo começa, ela deve ter aqueles requisitos básicos de usar o modelo, a minuta de contrato que a franqueadora, Dona Help, disponibilizou para vocês, ter o preenchimento dos dados adequadamente no contrato, para que ele tenha força, que ele tenha força jurídica adequada, e também ter cuidado com o que combinar com o cliente para fins de início da prestação de serviço, dando aí uns 2 dias suficiente para que você possa fazer toda aquela adaptação, né, procurar um prestador de serviço para que se inicie o trabalho sem ter nenhum tipo de desgaste ou contratempo com o cliente. Passada a etapa do cliente, você terá que ter, obviamente, prestadores de serviço disponíveis para prestar o serviço junto ao cliente relacionado à parte de limpeza. E aí o que acontece? Quais são os modelos de contratação que existem? Nós temos empregado, autônomo pessoa física e MEI, que seria a criação de uma pessoa jurídica para a prestação desse tipo de serviço. Vital, desses três, qual é o mais recomendado para o desempenho dessas funções? O mais recomendado, o que flui melhor, de fato, são as contratações via pessoa jurídica, via MEI. Ou seja, aquele prestador de serviço, ele já tendo uma empresa, utiliza essa empresa, essa MEI que ele tem, ou ele cria uma MEI para fazer a contratação, para fazer a prestação, desculpa, ou ele utiliza essa MEI para fazer a prestação de serviço. Vital, e quais são as vantagens, então, de ser MEI, de contratar um MEI? Primeiro, a contratação MEI, ela é mais flexível, ela não é tão engessada como é a contratação via CLT, sobretudo com relação à jornada, Na CLT, nós temos limitação de horário, Então, um empregado carteira assinada, ele só pode trabalhar até 8 horas por dia, podendo estender 2 horas a mais, 10 horas, ou então fazer uma contratação especial naquela modalidade 12 por 36, dia sim, dia não. Isso faz com que ingesse um pouco a atividade, o desempenho da atividade, para aquela situação que exige uma jornada mais alongada, Então, a contratação via MEI, ela acaba auxiliando nesse sentido, tendo uma flexibilidade maior com relação à jornada, não sentando amarrado. A questão da exclusividade, o MEI ele não precisa ter uma exclusividade junto à prestação de serviço. Você deixa ele mais flexível, se isso for, obviamente, do interesse do franqueado. Tem a questão também dos benefícios que ficam preservados. Então, o MEI ele vai ter a empresa, o CNPJ, ele vai emitir nota e ele vai pagar a tributação relacionada ao Simples. E com isso ele vai ser um segurado do INSS, ele vai ter a proteção do INSS para fins sociais, por exemplo, ele adoecer, ele sofrer algum acidente, e com isso ele poder se afastar e receber os benefícios previdenciários, então ele estará acobertado com isso. E temos também uma boa notícia para vocês, que é um entendimento, do STF, alinhado também com a recente decisão do STJ, que traz uma maior segurança para vocês desse tipo de contratação, que está relacionada a jogar a competência para discussão desse contrato para a Justiça Comum Estadual, ao invés de ser na Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho acaba sendo mais protetora e aí a interpretação tende a ser mais favorável ao prestador de serviço, diferentemente da civil, que acaba sendo uma justiça
não tão protetora, né, com um olhar aí mais contratual, negocial, tendo em vista que essa é a natureza dos contratos cíveis. Então acabou sendo agora em 2024, uma boa novidade aí para essa modalidade de contratação. E você pode me perguntar, Vital, qual o risco então de contratar um MEI? O risco nada mais é do que esse prestador de serviço buscar a justiça, que agora a justiça correta seria a justiça estadual, para discutir a validade daquele contrato como um contrato cível de prestação de serviço, né, via um MEI. Né? Ele dizendo que, na verdade, ele é um empregado e era para ter a carteira assinada. Então acaba que a discussão jurídica gira em torno disso. O prestador de serviço, MEI, querendo, né, se dizendo empregado e com isso buscando os direitos trabalhistas. E aí a defesa, nesse caso, seria exatamente dizer que não, né, que existe um contrato, existe uma modalidade de contratação que deve ser respeitada, à vontade das partes ao firmarem aquele tipo de contratação, e com isso é só ter alguns cuidados relacionados a esse tipo, né, de contratação. Certo, Vital, estou entendendo, mas como é que funcionaria a questão do empregado? O que é um empregado, Vital? O empregado é aquela figura, né, que a legislação que o alberga, né, que o protege, é a CLT, e existem alguns requisitos que o caracterizam como tal, como, por exemplo, pessoalidade. Né? Só ele pode prestar aquele serviço, né, para ser dito como empregado. Não eventualidade, todo dia, né, ou dentro do combinado com a empresa, ele está ali prestando aquele serviço. A onerosidade, né, ou seja, ele tem uma remuneração, ele trabalha e com isso recebe pelo aquele valor, né, pelo aquele trabalho que ele está prestando. Ser uma pessoa física, né? Para ser empregado não pode ser pessoa jurídica, tem que ser uma pessoa física. E o mais importante para nosso papo de hoje seria a questão que envolve a subordinação, né? Porque o empregado ele é subordinado ao seu empregador. Já o MEI não. O MEI é uma relação contratual, onde, por óbvio, ele tem que seguir as regras, né, da empresa, sobretudo porque ele está carregando a marca Dona Help, onde ele vai prestar o serviço, né, a marca da franquia, e com isso ele tem algumas regras que deve seguir, mas isso não é qualificado como uma subordinação, ele não está sob a ordem, né, do franqueado. E os cuidados que devemos ter ao contratarmos, né, a figura do MEI. Né? Primeiro, a questão da cadência, né? Então, o maior risco que envolve esse tipo de contratação é quando nós temos aquele empregado todo dia para aquela mesmo cliente prestando serviço, todo dia. Aquele prestador de serviço todo dia para aquele mesmo cliente, né? Numa jornada aí, muitas vezes aí de semana cheia, né? 7 dias por semana, ou às vezes até, quem sabe, por alguma necessidade de limpeza maior, alguma questão de inauguração, não sei, uma virada aí de 24 horas trabalhando, né? Então isso de fato não é recomendado, tendo em vista que quanto mais próximo ficar daqueles requisitos que eu acabei de falar, que caracterizam o empregado, mais risco existe para esse tipo de contratação. Respeitar a autonomia do MEI, né? Ele é um autônomo, utilizando-se sempre do tom de convite, né? Então, caso vocês utilizem a modalidade de ter um grupo do WhatsApp com vários prestadores de serviço ali, e quando surge um contrato novo da franquia, disponibilizar, né? Convidar aqueles prestadores de serviço a estar ali para executar aquela atividade. Esse tom convidativo é o tom recomendado e é o melhor tom, né? Porque isso vai afastando a figura do empregado e tornando mais próximo da figura de um MEI, né? De um autônomo. A questão também da ausência de penalidade. Se eu contrato um MEI, eu não vou estar dando advertência, suspensão, falar em justa causa. Não, isso são características típicas de penalidades para empregado CLT. MEI não, MEI ele não tem essa realidade. O MEI, se você não estiver satisfeito com a atividade do MEI, ou se ele cometer algum equívoco, né, na prestação de serviço, basta você finalizar aquela relação contratual, ele não irá mais prestar serviço ao teu cliente, né? E sim, ele pode se responsabilizar caso ele cause algum dano, né, com relação a isso. Porém, nós não podemos falar aí de penalidades, né, com relação
ao MEI. Ter cuidado, né, sempre com as mensagens enviadas por WhatsApp, isso é um cuidado importante. Lembrando, sempre um tom convidativo, nunca um tom punitivo aos olhos trabalhistas, né? Então, ter cuidado com esse tipo de diálogo via WhatsApp, né? Se tem um assunto mais delicado para tratar, muitas vezes os velhos métodos funcionam, que é uma velha ligação para fazer algum tipo de alinhamento, certo? Mas ter muito cuidado com a utilização do WhatsApp para não dar o tom de empregado, o tom de subordinação, certo? Tem a questão também que pode ser usual e ajudar vocês, a questão que envolve um períodozinho curto aí, talvez de uma semana, no treinamento, né? Primeiro passar pelos treinamentos ordinários que a franqueadora disponibiliza e orienta vocês. E segundo, Vital, eu fechei um contrato com o cliente e quero colocar lá José, por exemplo, um prestador de serviço para fazer a limpeza naquele cliente lá, o cliente Dona Help. Como é que eu devo proceder, Vital? Eu já tenho que ter um contrato com ele e tal. O que vocês podem fazer é fazer um teste, tá? Um testezinho aí, talvez de uma semaninha, com ele, para ver se ele tem perfil, se ele se adapta bem, e depois vocês formalizarem um contrato, certo? Obviamente, lembrando de pagar a diária, né, desse prestador de serviço. Não haverá problemas maiores com relação a isso. Se vocês notarem, por exemplo, fazendo um contrato e depois de uma semana tendo que fazer um distrato desse contrato. O que fica ruim, né, no dia a dia de vocês, talvez não seja presencial. Então fica aí essa dica com relação a essa parte do treinamento, né, esse treinamentozinho aí, esse teste rápido aí, máximo aí de uma semana, só para você avaliar a questão de perfil que envolve o prestador de serviço. E com isso, né, fizemos essa fala rápida, né, com relação à contratação, né, as contratações que envolvem o franqueado Dona Help. Agradeço a atenção de vocês e nós do jurídico aqui da Dona Help ficamos à disposição de todos.